Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos iniciando mais um programa Mulheres de Fé. O programa Mulheres de Fé é um programa evangelístico que vai ao ar todas as segundas e terças-feiras e dá continuidade com o programa Palavra da Fé, às quartas, quintas e sextas-feiras. Portanto, durante a semana, você tem o privilégio de aí no aconchego do seu lar ouvir a Palavra de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que salva, cura e liberta. E agora eu gostaria de fazer nossos agradecimentos aos nossos colaboradores, a esses que têm estado conosco desde o início do programa, nos apoiando na divulgação do Evangelho de Jesus Cristo. Nossos agradecimentos a Rafael Tenório, do Grupo Verdes Mares, e ao professor Paulo Cajueiro, da TV Maceió, e a sua família. Queremos também agora, muito especialmente, agradecer a Deus, ao Senhor da nossa vida, a esse que nos deu fôlego de vida e esta oportunidade de estarmos aqui hoje falando com você. Agradecer também a você, caro telespectador, por estar conosco, nos assistindo há 8 anos, ouvindo e recebendo de Deus. Então, oremos ao Senhor. Talvez você hoje ainda não teve tempo de agradecer a Deus pelo dom da vida, mas essa é a oportunidade. Você que está me ouvindo, saiba que Deus está de ouvidos atentos à sua voz. Ele fica como um pai, que Ele é realmente, esperando essa oportunidade de ouvir a sua voz. Oração é conversar com Deus. Paizinho querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, pelo dom da salvação em Jesus Cristo e pelo dom da vida que o Senhor nos deu. Te agradecemos, Senhor, pelos nossos amigos telespectadores que nesse momento estão nos ouvindo. Eu creio em nome de Jesus que a palavra que vai ser ministrada hoje achará lugar no coração deles. E essa palavra brotará com frutos para a vida eterna. Eu os abençoo em nome de Jesus. E agora vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos daqui a pouco para ouvirmos a palavra da irmã Kátia Barbosa, uma ministra da palavra de Deus. Nos aguarde. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos de volta, para falar de um assunto que precisamos bastante, perseverança cristã. A perseverança, a persistência são exortações que a palavra de Deus nos ajuda a manter, nos ajuda a cultivar. Embora pareça ou até mesmo esteja demorado, o que nós queremos, o que nós esperamos de Deus, Deus não quer que nós fiquemos com uma perspectiva de demora. Deus, Ele quer que nós confiemos nele,
que rapidamente Ele vai nos socorrer, que rapidamente aquela nossa oração vai ser atendida. Essa é a posição que devemos manter. Perseverar é conservar-se firme, é conservar-se constante. Perseverar é continuar e seguir em frente, porque Deus, Ele nos convida a perseverar. Deus, Ele nos convida a estarmos sempre confiantes nele, perseverando, crendo nele, depositando as nossas esperanças nele, né? E existem muitos textos bíblicos, né? Texto bíblico, texto da Bíblia, versículos, capítulos que falam de perseverança, e eu coloquei alguns aqui, né? Perseverar na palavra está lá em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 1, e diz assim: Crônicas, capítulo 28, versículo 7, versículo 7. 28, 7 diz: estabelecerei o seu reino para sempre, se ele perseverar em cumprir meus mandamentos e as minhas orientações, como faz no dia de hoje. Então Deus espera que nós perseveremos nele, amém? E vamos lá em Atos. Tem aqui em Atos, capítulo 1, versículo 14. Atos, deixa eu ver aqui, 2:14. Diz assim: todos estes perseveravam unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ou seja, perseverar em oração, né? Estar crendo, buscando, né? Então, perseverar, como também tem lá um exemplo, lá em Colossenses, vou pegar aqui, Colossenses. Eu dei um exemplo no Antigo Testamento, né, que foi em 1 Crônicas, e estou dando aqui 2 exemplos no Novo Testamento. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Ou seja, a palavra, ela nos inspira, ela nos convida a ter uma vida de perseverança, né? Então são muitos outros exemplos que estão na palavra falando sobre perseverança, né? Para que, se nós quisermos diminuir as nossas frustrações, né? As nossas inquietações, se quisermos diminuir as nossas ansiedades, nós precisamos estar orando e lendo a palavra, porque isso vai nos trazer uma força, um vigor e vai nos ajudar a perseverar no que nós queremos de Deus, o que nós estamos esperando de Deus. Amém? Então, a perseverança depende da fé. Por isso, só conseguimos caminhar sem desistir quando cremos no Senhor, né? Então, nós cremos no Senhor, cremos que neles nós vamos receber o que Ele já nos deu, amém? E andamos perseverante nele, confiando nele. A salvação exige de nós perseverança, né? Isso está lá em Mateus 24:13. É muito importante que tenhamos um tempo de oração, que nós tenhamos um tempo de leitura da palavra, para que nós nos dê força espiritual, para que nós sigamos perseverantes, né? Para que nós não andemos impacientes. E a impaciência vai nos trazer murmurações. A impaciência vai nos trazer descontentamento, né? Então essa não é uma posição para receber as bênçãos do Senhor. Então, se nós andarmos
em oração, se nós andarmos com leitura da palavra, nós vamos vencer esse tempo, esse intervalo até a realização da nossa bênção, né? Então, pensemos, a vitória vem no fim da tribulação. Então, o que acontece até lá? Né? Tem um intervalo, né? Então, o que nós vamos fazer neste intervalo? Né? Vamos murmurar? Vamos ficar inquietos? Sabe que a inquietação ela vai chegar, né? O descontentamento ele vai chegar, mas o que acontece neste intervalo é que vai fazer toda a diferença. Como nós vamos estar neste intervalo, né? Como nós vamos estar e se vamos estar perseverantes ou não. Amém? Se vamos estar confiantes ou não. Então, isso é que vai nos tornar vencedores. Sabe, existe uma caminhada e esta caminhada vai nos moldar. Esta caminhada, ela vai nos transformar. Nós começamos diante de uma tribulação de uma forma, mas a transformação desta caminhada, esse deixar que o Senhor nos molde, é que vai fazer toda a diferença. Até o recebimento da nossa bênção, ao qual nós precisamos tanto. Isso vai nos trazer um amadurecimento, isso vai nos trazer um crescimento, né? E experiências. E isso vai nos fará pessoas melhores. Então, vivemos hoje no tempo dos instantâneos, né? Hoje nós temos WhatsApp, nós temos fast food, né? Nós queremos algo, comprar algo, a gente só abre a telinha do celular e já de onde nós estivermos nós podemos comprar, né? Sem sair de casa, sem fazer nada. Até mesmo em reuniões nós podemos fazer de nossas casas através de videoconferências. Então hoje nós estamos vivendo uma época dos instantâneos, né? Dos rápidos, né? E o que acontece com isso? Então, isso vai nos tornando, quando nós desejamos algo, quando uma tribulação, uma dificuldade bate à nossa porta, o que acontece quando nós oramos e que nós não recebemos instantaneamente? A frustração pode vir, né? A inquietação ela vai chegar, né? Mas não significa que nós precisemos ficar afobados, né? Ou ansiosos. É por isso que talvez, né? Essa nossa geração que vivemos, ela está acometida de tanta ansiedade, né? Por conta desses recursos instantâneos, né? Mas nós precisamos entender, né, que quando as nossas orações elas não forem atendidas imediatamente, precisamos perseverar. Precisamos entender, né, que a perseverança ela nos trará frutos valiosíssimos e frutos de paciência. E a paciência nos faz crescer, a paciência nos faz avançar. Esse fruto paciência nos faz amadurecer, nos faz saber escutar, nos faz saber ver melhor, até mesmo com outros olhos, ou algo que nós não víamos antes, porque elas nos fazem ficar quietos. A paciência ela nos traz uma quietude que é necessária para nós, né? Entre todas as promessas de Deus e o seu cumprimento, há intervalos. Existem aquelas promessas que são feitas que na hora que existem as bênçãos, que diante de uma tribulação, diante de uma situação, nós oramos e Deus ele pode resolver aquilo instantaneamente. Mas não tem nenhum momento da Bíblia que ele garanta isso. Por quê? Porque ele deseja que nós também sejamos perseverantes.
Amém? Ele deseja que nós sejamos maduros, né? Então, a diferença vai estar de como nós estamos posicionados durante este intervalo. Essa vai fazer a grande diferença, né? Nesse tempo desse intervalo é produzido algo em nós muito mais valioso do que mesmo fora de nós, né? O que é produzido? Frutos do Espírito Santo é produzido dentro de nós. O fruto da longanimidade, né? O fruto da alegria, porque esperei com paciência no Senhor, né? Alegrai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, diante da tribulação, você buscar em você ter a alegria, a paz, né? É um fruto também. Essa paz, ela é manifesta em mim e em você a partir do nosso posicionamento de perseverança. Isso é de Deus. Isso é um valor incalculável. Isso é amadurecimento. Amém? Então, a perseverança é conduzida pela esperança. Ela não é conduzida às cegas, ela é conduzida pela esperança que receberemos a nossa vitória. Ou seja, nós temos a certeza. E o que vai trazer essa esperança? A nossa oração. De que temos a certeza de que quando nós oramos, o Senhor nos ouve. E porque Ele nos ouve, nós sabemos que já recebemos dEle. Então é essa esperança que nos vai fazendo caminhar a cada momento. Amém? E lá em Hebreus 6, capítulo 6, versículo 11 e 12, diz assim. Vamos aqui em Hebreus. Aleluia! Que tempo maravilhoso, querido, que tempo maravilhoso. Como eu recebi com esta palavra. Capítulo 6, versículo 11. Desejamos, contudo, que cada um de vós demonstre o mesmo esforço dedicado até o fim, para que tenhais a plena certeza da esperança. De maneira que não vos torneis negligentes, mas imiteis aqueles que, por intermédio da fé e da paciência, recebe a herança prometida. Ou seja, a perseverança não é apenas a fé. A perseverança é a fé com paciência. Em algumas versões fala em longanimidade, que é sinônimo de paciência. Amém? Então, herdam sim as promessas. Então, quando o escritor de Hebreus, né, sob inspiração divina, ele diz que nós devemos ter zelo, né? Devemos ser diligentes, né? Que imitemos o que pela fé e paciência herdam as promessas. Ou seja, não herdamos promessas divinas apenas pela fé. Precisamos exercer a paciência. Precisamos estar confiantes em Deus, que se não foi hoje, amanhã será. Ou seja, renovando a nossa esperança a cada dia, até o dia do recebimento da promessa. E teve uma pessoa, né, na Bíblia que esperou 25 anos com fé e paciência, que foi Abraão. Abraão, quando ele recebeu a promessa, ele estava com 75 anos. Isso está lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 4. Mas, quando a promessa se cumpriu, ele estava com 100 anos, que está lá em Gênesis, capítulo 21, versículo 5. O que ele poderia fazer nesse período de 25 anos de espera? Abraão, olhe
para as estrelas do céu. Você pode contar? Abraão, olhe para os grãos de areia. Você pode contar? Assim será a sua descendência. E Abraão, ele ia caminhando na esperança de que Deus cumpriria as promessas que tinha feito a ele. Amém? Davi também. Davi é um outro personagem, uma outra pessoa na Bíblia que esperou. Sabe que o momento que Davi foi ungido rei, ele simplesmente não foi ungido rei pelo profeta Samuel, e o profeta Samuel não diz assim: por favor, traga o cetro do rei, traga a coroa do rei e traga o manto do rei, porque eu acabei de ungir Davi. Não, queridos. Houve um intervalo para Davi. Ele foi ungido rei e ele foi trabalhado. Esse trabalhar na vida de Davi nos mostra claramente, quando nós lemos a palavra, que o Davi que foi ungido rei na casa do pai não é o mesmo Davi que sentou, eu estou falando em maturidade, em experiências de vida. Não foi o mesmo Davi que sentou diante de Israel. Amém? Houve um intervalo, mas Davi soube esperar com paciência. Amém? Mas também temos, queridos, lá em Lucas, capítulo 15, que vai do versículo 11 ao versículo 32, uma pessoa que não soube esperar, né? E por não saber esperar, ele perdeu tempo, ele perdeu dinheiro e ele perdeu a dignidade. Ele perdeu a moral. Mas eu quero dizer algo: ele não perdeu o pai, amém? Que foi o filho pródigo. Ele não soube esperar o momento de receber a sua herança. Ele, quando vamos lá ler em Lucas, né? Eu não vou estar lendo agora por conta do tempo, mas eu vou estar contando aqui, né, para vocês, parafraseando. Então ele chegou para o pai e disse: olha, o filho caçula disse: olha, pai, dá-me a minha parte da herança, né? E o pai prontamente aceitou e deu a parte dele da herança. Então ele, com a parte dele da herança, ele gastou tudo. E chegou um tempo de fome na região que ele estava, né? Porque ele pegou a herança e foi embora. Então chegou o tempo de fome e ele estava tão faminto, que ele pediu um emprego para cuidar dos porcos. E ele desejou comer da comida que os porcos comiam. E a palavra diz, foi quando ele caiu em si. Ele caindo em si, ele disse que ele percebeu que os empregados do pai dele tinham comida para comer. Então ele chegaria para o pai e diria que não pediria perdão ao pai, né? E que não tinha mais o direito de filho, mas gostaria de ser empregado do pai dele, né? E a história, né, se você não conhece ainda, vale muito você conhecer, ler esse capítulo lindo, maravilhoso, de uma história maravilhosa, onde faz uma analogia, né, do Deus maravilhoso, né, do Deus que é poderoso, que nos perdoa. E quando nós temos um coração sensível a Ele, né, nós pedimos perdão e Ele nos restitui, né? Então, mas falando sobre não saber esperar, né? Ele não estava preparado, né? O filho caçula, o filho pródigo, ele não estava preparado para aquela herança naquele momento. Por isso que ele perdeu, né? Ele perdeu as posses, ele perdeu o tempo dele, ele perdeu a dignidade, né? Porque onde ele estava, ele foi trabalhar, né? Para cuidar dos porcos.
E ele perdeu a dignidade dele, né, como um ser humano, porque ele estava sentindo o desejo de comer o que os porcos estavam comendo. Amém? Então, verdadeiramente, nós temos uma herança em Deus. Verdadeiramente, nós temos coisas que Deus nos prometeu, o nosso Pai nos prometeu. Contudo, nós não encontramos em lugar nenhum na Bíblia que essas promessas elas vão ser realizadas imediatamente, que essas promessas elas vão ser realizadas instantaneamente. Mas nos faz, né? O Senhor, Ele quer que quando nós esperemos nele, né? Nós esperemos em oração, nós esperemos em fé, confiantes que para o amadurecimento nosso vai nos trazer o que nós desejamos. Amém? Então é importante que nós sejamos ensinados a esperar. É importante que nós sejamos ensinados a perseverar, né? Contudo, nós não podemos deixar de acreditar no milagre, né? Na intervenção do Senhor. Pode acontecer de imediato. Sim, pode. Mas se não acontecer, persevere. Se não acontecer, tenha paciência e fé na sua caminhada, na sua jornada. Aprendamos, né? Porque eu me incluo nisso. Aprendamos na nossa jornada que nem sempre é fácil. Porém, com o Senhor, Ele alivia a nossa carga, né? Em fé, em oração, nos dá força, né? A palavra de Deus, ela diz que a palavra, ela é mais que o pão, que o alimento físico para o nosso corpo mortal. Por quê? Porque ela nos sustenta, ela nos levanta, ela nos capacita e ela nos impulsiona a caminhar, crendo que o Senhor, Ele é galardoador daquele que o buscam. Amém? Então, é com essa palavra, né, que eu deixo vocês uma palavra de esperança, uma palavra de paz, uma palavra de regozijo. Amém? Mesmo que você não tenha recebido ainda, persevere. Como? Orando e lendo a palavra. Porque o Senhor vai lhe trazendo instruções e nesta caminhada vai lhe amadurecendo para receber o que você tanto deseja. Porque Deus é um Deus de presentes. Deus é um Deus do extraordinário. Deus é um Deus de promessas e Ele cumpre com o que Ele disse. Amém? Então eu convido você a orar, curve suas cabeças. O Senhor tende... Pai, o Senhor entende a condição de cada um de nós. E sabemos que um coração sincero e contrito o Senhor não despreza. Eu creio na unção que socorre, eu creio na unção que cura, eu creio na unção que liberta e capacita. Somos teus, meu Pai. Somos teus e nos voltamos para o Senhor com o coração em fé. Obrigada, Santo Espírito, por nos ajudar, e a tua vontade e a tua presença sempre é bem-vinda em nós. Nós te recebemos, Senhor, como nosso Senhor e o nosso Salvador, hoje e sempre, no nome santo de Jesus. Amém. E assim nós terminamos este momento da palavra. Vocês fiquem com Deus, na presença de Deus, com muita paz, com muita saúde, com muita alegria e perseverança. Um grande beijo no coração. Até a próxima. Tchau, tchau. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.
Estamos de volta com o programa Mulheres de Fé, já estamos no último bloco. Esse bloco nós o intitulamos como Pão Diário. O Pão Diário é justamente esse que você está vendo aí na tela, ilustrado, né? Mas a palavra de Deus diz que nem só de pão, desse pão físico, vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Isso foi Jesus que falou. Então, nesse momento, eu quero deixar para você alguns versículos como pão diário, para você meditar durante esta semana. E os versículos de hoje estão no Salmo 121, versículo 1 e versículo 2 e o versículo 8, que diz assim: Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Então você que coloca os olhos no Senhor, que no momento de angústia, de dificuldade, você eleva seus olhos a Deus e põe a sua confiança no Senhor, Ele guardará a sua entrada e a sua saída desde agora para sempre. Ou seja, você está seguro ao entrar e ao sair e durante a sua caminhada. Por quê? Porque você eleva os olhos a Deus, busca a Deus, continue perseverando, servindo ao Senhor, confiando no Senhor, pois Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu quero agora agradecer a você mais uma vez por ter estado conosco e abençoando você com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva a saúde até você.